Queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 9, versículos 35 ao versículo 38, portanto, a parte final desse capítulo 9 de Mateus. Nos diz o texto: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Você pode tomar assento. Queridos, há algumas semanas atrás eu preguei uma mensagem intitulada Quem é Jesus? Há poucas semanas atrás. E eu quero continuar nessa linha, embora eu vou estar pregando uma outra mensagem. Eu vou estar pregando sobre pastoreando corações aflitos. Então eu quero continuar nessa linha de falar e fazer uma afirmativa de quem é Jesus. A Bíblia nos apresenta uma figura. A Bíblia faz com que nós percebamos Jesus como o pastor das nossas almas. E ele mesmo diz no Evangelho de João, capítulo 10, que ele é o bom pastor e as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz. Na realidade, Jesus, ele é personificado ou entendido como aquele pastor que nós falamos, que nós lemos, que nós amamos, aquele pastor do Salmo 23, quando Davi ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi ele está fazendo uma referência a Deus, Davi ele está fazendo uma referência ao próprio Jesus. E esse texto que nós acabamos de ler, ele nos apresenta justamente Jesus dessa forma, como alguém que se preocupa com aquilo que nos preocupa. Jesus, ele se aflige com aquilo que nos aflige. E nós estamos vivendo dias não muito diferentes dos dias de Jesus. Aqui o texto faz uma narrativa de como as pessoas elas se encontravam nos dias de Jesus. Pessoas aflitas, desesperadas, e como eu disse, os nossos dias, nós podemos diferenciar dos dias de Jesus por conta da ciência, da tecnologia, mas no que diz respeito à alma humana, os problemas, as dificuldades que assolam o homem de hoje são as mesmas dificuldades, são as mesmas aflições que atingiam as pessoas da época de Jesus. Nós olhamos diante de nós olhamos para as pessoas e podemos de fato constatar que há um vazio, que as pessoas elas estão andando de um lado para o outro, sem direção nenhuma, como as pessoas estavam nos dias de Jesus. As pessoas elas estavam aflitas e perdidas, elas estavam necessitando urgentemente de alguma coisa que pudesse preencher o seu vazio existencial. Existia um buraco, existia uma lacuna no coração de cada homem que precisava ser preenchido por algo grande, por algo fantástico. Da mesma forma, as pessoas hoje em dia, elas precisam de alguma coisa grande, de alguma coisa fantástica, de alguma coisa superlativa que possa preencher essa vaga, essa lacuna que há no seu coração. E Jesus, ele consegue perceber isso no coração dessas pessoas. Jesus consegue perceber que as pessoas, elas estavam vazias. Embora houvesse um sistema político e religioso, esse sistema político e religioso não conseguia preencher e nem fazer com que as pessoas elas superassem as suas dificuldades. Esse sistema político e religioso não dirimia, não solucionava os problemas das pessoas. Muito pelo contrário,
tornavam esses problemas maiores. Nós conhecemos bem a religião da época de Jesus. Era uma religião totalmente opressora, era uma religião que só apontava o dedo, era uma religião que tocava na ferida sem nunca apresentar a cura. É por causa disso que Jesus constantemente ele se levanta contra esse estado de coisas. Jesus ele se levanta contra uma religião, uma religiosidade estabelecida, porque ele entendia que essa religião e essa religiosidade, ela não preenchia os anseios sinceros do coração do homem. É por isso que muitas das vezes nós não entendemos e nós pensamos assim, por que Jesus ele era tão duro com os líderes religiosos da sua época? Porque Jesus ele vai dizer que esses líderes, eles não entravam no reino e eles fechavam a porta, eles impediam que as pessoas elas adentrassem a esse reino. Então o sistema político e religioso contribuía para esse estado de calamidade física, espiritual e emocional. As pessoas elas estavam imbuídas de um sentimento de alienação, aflição e um sentimento de não pertencimento. As pessoas elas entendiam que elas não pertenciam a nada, né? A vida dela era uma vida totalmente vã, uma vida totalmente vazia. Então existia uma opressão. Poderíamos falar aqui sobre uma opressão física, a situação de desnutrição que a maioria da população na época de Jesus vivia, porque a fome ela era avassaladora. O próprio Jesus vai dizer que muitas pessoas iam até ele simplesmente por poderem fazer uma refeição ao final do dia, esperando que Jesus fizesse um milagre da multiplicação de um pão ou de qualquer alimento, porque na realidade o acesso à alimentação era totalmente escasso. Então existia uma opressão física, existia uma opressão política, existia uma opressão social e, sobretudo, existia uma opressão espiritual. As pessoas elas andavam oprimidas. Nós vamos ver isso quando nós fazemos uma leitura dos evangelhos e a gente vai pensar assim, poxa, a gente está falando de uma Palestina. Nós estamos falando de um povo que era o povo da promessa, o povo escolhido por Deus. Contudo, a quantidade de pessoas que estavam aflitas e, sobretudo, oprimidas pelos poderes das trevas, era alguma coisa assustadora. Então existia uma opressão espiritual avassaladora. Jesus ele surge justamente nesse quadro de opressão, nesse quadro de calamidade. E essa opressão que existia nos dias de Jesus, elas não são diferentes nos nossos dias. Nós estamos constantemente topando com pessoas que estão passando por uma opressão social, uma opressão política e, sobretudo, uma opressão espiritual. E Jesus ele surge como a resposta para todas essas questões, para todos esses tipos de opressão, para todas as indagações desses corações perdidos. Então, queridos, existiam forças e pressões que roubavam a alegria de viver, levando a alma a vaguear por lugares solitários e lugares de morte. Essas pessoas da época de Jesus, até então, elas não poderiam falar de Deus como pastor da sua alma. Elas não poderiam se expressar dizendo que o pastor a levava a pastos verdejantes e às águas tranquilas, porque a realidade delas era uma realidade totalmente diferente, totalmente oposta a isso que era preconizado pelo Salmo 23. As pessoas da época de Jesus, eles não poderiam afirmar ou apontar para qualquer líder político e religioso, dizendo que eles eram o pastor do seu coração, o pastor da sua alma, porque tanto esses políticos quanto esses líderes religiosos não levavam, não transportavam essas pessoas para lugares de pastos verdejantes e de águas que pudessem refrigerar
a alma. Tanto é que Jesus ele consegue perceber isso. Num cenário de extrema religiosidade, Jesus olha para aquelas pessoas com compaixão e percebe que elas estavam andando, né, pelo caminho como ovelhas que não têm pastor. Então, irmãos, religiosidade ou religião não significa que nós estamos sendo bem conduzidos. Líderes religiosos nem sempre significam que nós estamos sendo bem pastoreados ou bem alimentados. À época de Jesus proliferavam-se religiões. À época de Jesus proliferavam-se líderes religiosos. Para vocês terem ideia, só na cidade de Jerusalém, à época de Jesus, existiam cerca de 400 sinagogas. Então, líderes religiosos existiam, né, aos vários, mas isso não significava que o povo estava sendo cuidado e apacentado. É neste cenário dramático de dor e aflição que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifesta com graça e com poder. Jesus ele se manifesta com graça e com poder para alterar aquilo que era considerado inalterável. Situações que já vinham se perpetuando durante anos e até mesmo séculos. E Jesus ele surge para modificar, para mudar essa situação de dor, de sofrimento, de angústia, de amargura. Queridos, então nessa noite, eu gostaria de falar sobre Jesus, que é aquele que pastoreia os corações aflitos. Eu não sei o que te trouxe aqui, ou a forma que você chegou aqui. Talvez você tenha chegado aqui através de um convite de alguém, através de um amigo, através de um parente, mas eu quero dizer para você, Jesus, ele sabe como ninguém aquilo que aflige o seu coração, e mais que tudo, ele não somente sabe, mas ele pode preencher, ele pode trazer satisfação para a sua vida, porque ele é o pastor dos nossos corações, ele é aquele que tem o prazer de transformar os corações tristes em corações alegres. O profeta Isaías vai dizer que Deus é aquele que tira o homem do monturo e coloca ele em lugares elevados. Vários profetas, eles profetizaram a respeito de um momento glorioso, de um momento de satisfação, e quando nós falamos de satisfação em Cristo, ela sobrepassa toda aquela nossa concepção puramente material, porque algumas pessoas estão entendendo que ter Cristo ou viver sobre o pastoreio de Cristo significa viver uma vida de abastança material, e somente isso. Então o evangelho que muitas das vezes está sendo pregado, aponta somente nessa direção, uma satisfação puramente material, uma satisfação que tem muito mais a ver com o prazer e a satisfação da nossa carne do que os legítimos desejos da nossa alma, as legítimas necessidades do nosso coração, que é sede de Deus, o desejo de Deus, a necessidade de se relacionar com o Pai. E Jesus ele vem trazendo essa proposta de transformação e, sobretudo, uma proposta de relacionamento íntimo com Ele. Então, quando eu leio esse texto, queridos, a partir do versículo 35, eu percebo que, primeiro, Cristo, Ele é aquele que veio para cumprir as promessas de paz e descanso. A Bíblia, no Antigo Testamento, ela vai falar a respeito de um momento de descanso. Deus, ele estabeleceu o sábado como um momento de descanso para o homem. Mas a Bíblia Sagrada, ela vai falar não somente do sábado como um dia, mas a Bíblia também vai falar sobre o ano sabático. De 7 em 7 anos, entre o povo de Deus no Antigo Testamento, existia aquilo que eles designavam de ano sabático. O ano sabático era o ano da libertação.
era o ano da festa, era o ano do regozijo. Então a cada 7 anos, todas aquelas pessoas que haviam sido escravizadas por conta de dívidas, imagine você está devendo aquela grana no cartão de crédito e daqui a pouco, né, você tinha que pagar essa dívida, né, então você ia trabalhar como escravo, ou então os seus filhos iriam trabalhar como escravos durante 7 anos. E ao término desses 7 anos, você gozava da liberdade. Isso era chamado o ano sabático. Mas o que a Bíblia aponta para nós é que há um descanso preparado por Deus para nós. Então Jesus, ele é esse nosso descanso. Jesus é aquele que nos leva ao repouso de Deus. Jesus é aquele que cumpre, né, essa promessa de descanso, uma promessa que havia sido feita no passado. Eu gostaria, existe um texto, Jeremias capítulo 31, 25, que fala sobre essa promessa. Deus, ele fala: restaurarei o exausto e saciarei e fortalecerei o enfraquecido. Isso é uma promessa de Deus. Deus, ele fala que haveria um momento, haveria um tempo em que ele iria saciar a alma faminta, a alma sedenta iria encontrar satisfação para a sua alma. E isso acontece quando? Isso acontece quando o Filho de Deus, ele assume a forma humana, quando há encarnação. Mateus, ele vai usar uma frase de um dos profetas, dizendo que o povo que estava em trevas, ele viu uma grande luz, e aqueles que estavam perdidos, assentados na região da sombra da morte, a luz brilhou. Então todas essas promessas de paz e descanso, elas acontecem em Jesus. Irmãos, somente em Jesus é que nós vamos encontrar isso. Às vezes nós estamos nos enganando, correndo de um lado para o outro, achando que iremos encontrar satisfação em outros lugares, em outras atividades. Mas nós não vamos encontrar satisfação em outros lugares ou em outras atividades. Nós só vamos encontrar a verdadeira satisfação em uma pessoa. E essa pessoa é a pessoa de Jesus. É a pessoa que consegue ver que nós estamos andando de um lado para o outro, sem sentido, sem direção. Jesus, ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, não tenham medo, não estejam desesperados, porque a paz que vocês precisam, a tranquilidade que vocês precisam, vocês só podem e vocês só encontrarão em mim. Então, às vezes, nós estamos procurando soluções para os nossos problemas e dificuldades, como eu disse, em lugares, corremos de um lado para o outro, sem buscarmos a direção de Deus, sem buscarmos aquilo que de fato Deus tem para nós, quando na realidade a resposta para a nossa alma, a resposta para a nossa vida, a solução para os nossos problemas está no relacionamento nosso com o próprio Jesus, que é aquele que pastoreia os corações aflitos. Então, por Jesus, ele cumprir nele essa promessa de paz e descanso para nós, somente ele e mais ninguém poderia se expressar da maneira que ele se expressou. Somente Jesus poderia fazer aquele célebre discurso e convite que todos nós conhecemos: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E mais adiante ele fala que nós deveríamos aprender com ele e que nele nós encontraríamos descanso para as nossas almas. Então, descanso somente em Jesus, porque Deus o estabeleceu como aquele que cumpre a promessa de descanso e satisfação para nós. Precisamos entender também, nesse texto, que Jesus é aquele que vai onde as pessoas estão. O texto fala que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Jesus não é aquele cara que, não, eu vou atender de gabinete.
quer falar comigo, vem no meu gabinete. Quer falar comigo, né? Manda um WhatsApp, né? Vai entrar na agenda, fala com a minha secretária, né? Tem que marcar para daqui, não, só tem vaga para daqui 1 mês, daqui 2 meses. Não, Jesus, ele é o cara. Jesus, ele vai aonde as pessoas estavam. A gente vai ver Jesus, ele percorrendo durante 3 anos e meio. Jesus, ele percorreu toda aquela região da Palestina, de Israel, Judeia, Samaria, Galileia. E uma coisa que eu acho interessante é que o Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus ele vai ter um encontro, né, na realidade alguma coisa que não estava programado na agenda de ninguém, né, mas Jesus ele vai até Samaria, e João ele fala o seguinte: era necessário passar por Samaria. Na realidade não era necessário, do ponto de vista geográfico não era necessário passar por Samaria, até porque todos os judeus à época de Jesus, eles simplesmente cortavam caminho. Nenhum judeu tradicional, ortodoxo ou religioso, eles passavam pela Samaria na época de Jesus, que era considerado um lugar sujo, um lugar imundo, um lugar contaminado. Então, do ponto de vista religioso não era necessário, do ponto de vista político não era necessário, do ponto de vista geográfico não era necessário passar por Samaria. Mas mesmo assim Jesus foi. Por quê? Porque ele conseguiu perceber a necessidade de um coração aflito. Uma mulher que estava totalmente perdida, uma mulher de uma vida e conduta questionável para até mesmo a sociedade dos samaritanos, que era considerada uma sociedade impura pelos judeus. E Jesus ele percebe a dor, o sofrimento e a necessidade daquela mulher. E ele sai de onde ele estava, anda quilômetros e quilômetros de distância para poder alcançar aquela mulher no poço de Jacó e ali saciar a alma dela, ali fazer uma grande, poderosa obra na vida daquela mulher. Então Jesus ele é fantástico, ele é maravilhoso, ele é aquele que pode pastorear os corações aflitos, ele é aquele que pode mudar o rumo das nossas vidas, ele é aquele que pode transformar uma alma chorosa e triste em um coração alegre, um coração transbordante de alegria. Por quê? Porque ele vai aonde as pessoas vão. Então Jesus ele não apenas chama as pessoas de longe, mas ele se aproxima, ele tem o prazer e a satisfação de ir aonde as pessoas iam, e ir até mesmo, como eu disse, em lugares aonde os líderes religiosos tradicionais não iriam. Você vê, por exemplo, Jesus ele entrando na casa de pessoas que eram chamadas de publicanos e pecadores. A gente vai ver que Jesus ele tinha isso como um hábito na sua vida, a ponto de os seus inimigos o apelidarem de amigo de publicanos e pecadores. Por quê? Porque Jesus ele ia em lugares aonde os líderes religiosos não iam. Jesus ia em casas aonde a maioria das pessoas sequer passariam na frente. Elas passariam pelo outro lado, na outra calçada. Jesus não, Jesus parava, almoçava e conversava. Sabe por quê? Porque ele percebia a necessidade dos corações. Ele conseguia perceber as almas carentes e perdidas. Então ele não apenas chama as pessoas de longe, à distância, mas vai até elas. E uma coisa que eu acho interessante, eu percebi na Bíblia, é que João Batista ele tinha um ministério fixo. O texto vai dizer que as pessoas afluíam até o Jordão para serem batizadas por João Batista. Então o ministério de João Batista era um ministério fixo. Jesus ele faz um caminho inverso ao caminho de João Batista. O seu ministério de Jesus é um ministério face a face, é um ministério aonde ele vai até as pessoas. A gente vê as pessoas indo até Jesus, mas nós percebemos que a maioria das vezes Jesus ele vai até as pessoas. Como eu disse, ele vai a lugares aonde certamente alguns de nós não iríamos, algumas casas aonde nós evitaríamos. Mas Jesus, por ver a necessidade de um coração aflito, ele vai até essas pessoas. Eu anotei aqui uma frase de um teólogo e pastor chamado Samuel Keller, onde ele diz o seguinte: a chave
para o coração das pessoas está pendurada em sua casa. Por isso é necessário ir até elas, procurá-las em sua vida cotidiana, em suas aflições, em suas doenças, em sua solidão. Se nós não fizermos isso, nós jamais alcançaremos a chave do coração das pessoas. E evangelho, queridos, é aproximação. Evangelho é olho no olho. Evangelho é contato, né? Muitos de nós não queremos isso, né? Lamentavelmente nós estamos vivendo uma época onde nós temos percebido que muitos líderes religiosos, eles deixaram de ser pastores para serem terapeutas, psicopedagogos, coach e tantas outras coisas mais, e esqueceram-se que foram chamados para pastorear, foram chamados para ir aonde Jesus iria e estar aonde Jesus certamente estaria, porque nós fomos chamados para esse ministério. Então ser pastor é andar não na contramão daquilo que Jesus quer, mas fazer aquilo que Jesus quer. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos: existe uma metodologia da igreja que ela pode funcionar lá fora, em empresas, mas existem metodologias de empresa que elas jamais funcionarão na igreja. Existem 2 livros muito interessantes que foram best-seller, foram muito vendidos. Eu li um deles, que é O Monge e o Executivo, e os princípios de liderança do livro O Monge e o Executivo. Fantástico. Então, nesse livro, o escritor ele diz, principalmente no 2º livro, que metodologias da vida e do ministério de Jesus estavam sendo usadas por grandes empresas. E essas grandes empresas, elas estavam aumentando o seu faturamento por conta dessa metodologia que foi empregada por Jesus. E muitas empresas, elas estavam aumentando o seu faturamento. Grandes empresas nos Estados Unidos, algumas empresas aéreas, né? Então, como eu disse, uma metodologia da igreja, ela pode ser empregada com sucesso lá fora, mas existem metodologias empresariais que elas jamais funcionarão na igreja. Sabe por quê? Porque essas empresas, elas só visam o lucro, e na igreja nós precisamos estar interessados nas pessoas e não nas coisas. Então há um caminho inverso que muitas das vezes está sendo percorrido, e nós precisamos estar atentos a isso, porque senão nós vamos na massa, senão daqui a pouco nós estamos pensando e fazendo a mesma coisa que as pessoas estão fazendo, e isso acontece, irmãos, de forma imperceptível. E quando nós percebermos, nós vamos estar a quilômetros e quilômetros de distância daquilo que Jesus estabeleceu para nós como princípios reais e verdadeiros da sua palavra. Então nós, como crentes, independente de você ser uma liderança, nós precisamos estar cuidadosos, sermos criteriosos, porque senão a gente vai com a massa, como os líderes religiosos da época de Jesus faziam isso, e faziam imperceptivelmente. Então, queridos, uma coisa que eu entendo é que Jesus, ele não é seletivo com as pessoas e nem com os seus problemas, as suas dificuldades. Jesus, ele recebe a todos. Todas aquelas pessoas que desejavam chegar até Jesus, né, se houvesse fé em seu coração, elas chegavam. Por quê? Porque certamente Jesus, ele espiritualmente falando, ele facilitava o caminho para essas pessoas. Nós temos o caso de um paralítico que ele vai ser levado pelos seus amigos, e na impossibilidade de chegar até Jesus, aqueles amigos, eles pensam em alguma coisa, eles têm uma ideia, vamos levar esse cara até Jesus pelo telhado. E Jesus, ele recebe. Então todas as pessoas que tentam chegar até Jesus, então Jesus não é seletivo, não, olha só, hoje eu só vou curar paralítico, pelo amor de Deus, em cego aqui hoje não tem vez. Hoje a cura é só dos paralíticos, né? E nós estamos vendo que isso está acontecendo, né? Como acontecia nas sinagogas, as pessoas iam até ao sábado. Jesus estava na sinagoga, aí chegava alguém doente, aí o líder da sinagoga falava assim: não, pelo amor de Deus, vocês não podem vir aqui no sábado para ser curado. Vocês têm segunda, quarta, quinta, sexta,
para domingo para ser curado, vocês vêm aqui no sábado. No sábado não pode curar ninguém. Ninguém pode ser curado no sábado. E Jesus, ele não respeitava esses protocolos, porque Jesus, ele não era seletivo. Jesus, ele percebe a dor e o sofrimento de vocês. Irmãos, imagine vocês, uma mulher que está andando encurvada, né, durante 18 anos, e a mulher chega num sábado. A mulher chega num sábado e Jesus cura a mulher num sábado. Será que aquela mulher estava preocupada se era segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Aquela mulher não tinha nem mais noção de dia. A dor e o sofrimento dela era tão grande, porque ela quer solução, ela quer resposta, ela quer alívio. E Jesus não é seletivo. Jesus, ele cura, né? Independente da hora, do horário, do lugar, do local. Então ele não é seletivo com relação às pessoas e nem com relação às dificuldades das pessoas. Então, no ministério pastoral, às vezes a gente vê e percebe determinadas coisas, né? Eu já presenciei, por exemplo, pastor falasse, pelo amor de Deus, lá vem aquele irmão é muito chato, pelo amor de Deus, aquele irmão só traz problema, aquele irmão só traz dificuldade, me esconde aqui, faz de conta que eu não estou aqui. Então, às vezes nós somos seletivos, às vezes nós escolhemos as pessoas, né? E a gente precisa entender que Deus, ele coloca essas pessoas na nossa vida, no nosso caminho. Ou então a gente repensa a nossa vida, o nosso ministério, os nossos dons, os nossos talentos, a nossa vocação. Então as pessoas certamente elas virão com problemas, as pessoas elas certamente virão com dificuldades. E o evangelho é isso. Jesus, ele olha para a multidão, o texto vai dizer que ele percorria todas as cidades e povoados, e ele ao ver as multidões, teve compaixão dela, porque ele percebe que elas estavam aflitas e desamparadas. Quando ele percebe isso, Jesus fala, vou sair daqui, pelo amor de Deus, é muito problema e dificuldade, estou fugindo disso, estou correndo disso, não. Muito embora ele percebendo, ele estando ciente dessa aflição e dessa dificuldade, ele fala assim, não, é aqui mesmo que eu tenho que estar, é aqui mesmo que eu preciso fazer alguma coisa, é aqui mesmo que essas pessoas vão ser transformadas, não vai ser amanhã, não vai ser depois e não vai ser em outro lugar, é aqui e agora. Então Jesus, ele tinha essa consciência, ele não é seletivo, nem com as pessoas e nem com os seus problemas. Se você for analisar o próprio capítulo 9, nós estamos lendo o final do capítulo 9. O capítulo 9 é muito interessante, porque você tem aqui vários relatos de cura e ações de Jesus, né? A gente vai ver que no capítulo 9, Jesus, ele cura um paralítico. Depois Jesus, ele chama Mateus, que era uma pessoa de vida totalmente questionável. Mateus, ele era um publicano, Mateus, ele era um coletor de impostos, Mateus, ele era a pior pessoa da sua época, a pior categoria de pessoa da sua época. Era uma pessoa que certamente, se naquela época houvesse, ele estaria envolvido na Lava Jato. Com certeza estaria. E Jesus, ele chama Mateus para fazer parte do ministério dele, para fazer parte do grupo seletos de amigos. Você hoje, com a mídia aí pegando em cima, você chamaria alguém da Lava Jato para ser seu amigo? Para frequentar a sua casa? Não vou falar o nome aqui não. Vamos falar o milagre, mas não vamos falar o nome do santo. Né? Você convidaria? Certamente que não, você estaria marcado. E Jesus, ele chama, né, Mateus. Então, o que mais que Jesus faz no capítulo 9? Né? Jesus, ele cura uma mulher que estava sofrendo com um fluxo de sangue durante 12 anos. E essa mulher também, ela era uma mulher totalmente separada, segregada da sociedade. Porque a mulher que sofria de uma hemorragia, ela não poderia nem sentar nessas cadeiras aqui, se ela chegasse. Provavelmente ela não entraria. E se ela entrasse, ela estava proibida de sentar nessas cadeiras, por causa da sua enfermidade, por causa da sua hemorragia. Era considerada uma mulher impura, uma mulher contaminada. E Jesus, ele é tocado por essa mulher.
Ele não somente cura, ele poderia curar à distância, mas a cura dessa mulher se dá justamente através de um toque, através de uma relação, através de uma aproximação. Então o capítulo 9, ele fala sobre essa não seletividade de Jesus com relação às pessoas e com relação aos problemas e dificuldades da pessoa. Ainda no capítulo 9, Jesus, ao mesmo tempo que essa mulher é curada ao tocar nele, Jesus ele atende a um líder religioso. Você vê, no princípio ele chama um publicano e pecador, e agora ele está caminhando em direção à casa de um líder religioso para curar, e não curando a filha de Jairo, ele não conseguindo curar, não chegando a tempo de curar a filha de Jairo, ele faz mais, ele ressuscita a filha de Jairo para demonstrar o seu poder e essa aceitação e esse acolhimento das pessoas com as suas dificuldades, com as suas dores. O texto vai dizer, versículo 35, que ele curava todas as enfermidades e doenças. Não haviam limites para a manifestação de poder e, sobretudo, da misericórdia de Jesus. Entendemos também nesse texto que os nossos sofrimentos, dores e dificuldades sensibilizam o coração de Jesus. Então os nossos sofrimentos, as nossas dores, elas podem e certamente elas sensibilizam o coração de Jesus. Sensibilizou enquanto ele estava aqui nesta terra, vivendo como homem. Você acha que Jesus mudou no sentido de que agora ele não se sensibiliza mais? Existem alguns teólogos que eles trabalham dentro de teologia com uma afirmação chamada a impassibilidade de Deus. Ou seja, Deus ele é tão soberano, Deus é tão poderoso, e ele está, em um certo sentido, afastado das nossas problemáticas. Ou seja, os nossos problemas e dificuldades, eles não têm o poder de fazer com que Deus ele se sensibilize com as nossas dores e as nossas dificuldades. Se assim fosse, a oração, ela deixaria de ter sentido. Livro de Jonas, capítulo 4, versículo 2, é um texto que eu acho muito interessante, que Jonas, quando ele vê que Deus não vai destruir Nínive, Deus ele abre mão, ele desiste de destruir Nínive por conta do pecado de Nínive, mas há um arrependimento. Aí Jonas fala assim: por isso que eu fugi para Tarsis, porque eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, longânimo, tardio em irar-se e que se arrepende do mal. Então Jonas fala: eu sabia que isso acontecia, porque Deus ele é misericordioso, porque Deus ele é compassivo, porque Deus ele é longânimo, e se arrepende do mal, porque as pessoas elas se arrependeram. Então nós entendemos que os nossos sofrimentos podem sim influenciar na ação e no agir de Deus, muito embora Deus ele seja soberano. É difícil nós entendermos isso, mas a Bíblia está recheada de situações que nos falam sobre essa compassividade. Inclusive a palavra compaixão aqui, no grego, ela tem o sentido de vísceras, ou seja, alguma coisa que mexe, que remove, que mexe com o íntimo das pessoas. Então é isso que Jesus, ele sente ao perceber que aquelas pessoas elas estavam aflitas e desamparadas, é nesse sentido. E a palavra aqui também no grego, que fala sobre a situação das pessoas, é empregada duas palavras aqui, que eram usadas em que sentido? A primeira palavra que fala que elas estavam aflitas. A palavra fala sobre aquelas pessoas que estão moribundas, estão prestes a morrer, e as aves de rapina, elas já estão por perto, esperando aquela pessoa dar o último suspiro, morrer, e as aves se alimentarão do seu cadáver. Então aqui certamente pode ser uma analogia também aos líderes religiosos, que eram essas aves de rapina. Então aqui na realidade a pessoa ela tem um problema em si e um problema fora dela. Ela não tem que
apenas lutar para estar viva, mas ela também tem que lutar por essas aves que estão fora. Porque era muito comum a ave perceber que a pessoa já não tinha mais forças e elas atacavam. Então é essa palavra que é empregada aqui para dizer, para falar sobre essa situação de lástima que essas pessoas estavam vivendo. Então, queridos, por que Jesus se sensibiliza? Os nossos sofrimentos e dores e dificuldades sensibilizam o coração de Jesus, mas por que ele se sensibiliza? Porque é da natureza de Jesus amar e se importar com as pessoas. A Bíblia vai dizer que Deus, ele é amor, e Deus, sendo amor, ele se importa com nós. Tanto se importa que nós estávamos fadados à destruição e à morte, e sem nenhum valor que nós tínhamos e que não temos, Deus, ele nos amou. Paulo, ele vai dizer que ele, sendo rico em misericórdia e por causa do seu muito amor. Então, na realidade, Deus, ele se sensibiliza e se importa, não é por algum valor que nós tenhamos, é totalmente independente disso, porque se Deus tentasse ver em qualquer um de nós valor para se importar por nós, ele não o faria. Porque a Bíblia vai dizer que Deus, ele olhou da terra e não viu um justo sequer. Então, esse amor e esse se importar de Jesus não é porque há um valor intrínseco em nós, não é porque existe algum valor em nós, mas Deus, ele nos ama, mesmo que nós não tivéssemos valor nenhum. Por quê? Porque é da natureza de Jesus amar e se importar com as pessoas. E eu gostaria de, já partindo para o término dessa mensagem, compartilhar alguns versículos que corroboram isso, de que Jesus, ele ama e se importa. Primeiro é Hebreus capítulo 2, versículo 17, que fala que ele é o nosso sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e ele fez propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia fala que Jesus é o sumo sacerdote. A Bíblia fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote, aquele que entra, aquele que vai aonde nós não poderíamos estar. E quando ele vai, ele não vai sozinho, mas nessa sua entrada no Santo dos Santos e na presença de Deus, ele faz algo para nos levar com ele, para nos dar condições de estarmos agora onde Jesus está, né, de uma forma espiritual. Nós agora podemos ir aonde Jesus foi, no Santo dos Santos, na presença do Pai, porque ele é o sumo sacerdote, misericordioso e fiel. Hebreus capítulo 2, 17. E eu estava pensando hoje à tarde, ao estar escrevendo essa mensagem, né, porque eu ainda tenho o péssimo hábito de escrever mensagem poucas horas antes do culto, muito embora eu vá fazendo as minhas anotações, né? Eu estou sempre pensando na mensagem, às vezes anoto no meu celular, anoto em papel e depois, né, no dia que eu vou estar pregando, geralmente eu paro para meditar mais profundamente, para continuar a escrever essa mensagem. Então, meditando nessa palavra hoje, eu comecei a pensar o que é misericordioso, o que é ser misericordioso. E eu não fui a nenhum dicionário para pegar o significado, mas eu entendi que ser misericordioso, ou misericordioso, é o que pega a dor do outro para si, e é o que Jesus fez, né? Jesus, ele pega a dor do outro para si. E algumas semanas atrás eu estava conversando com o irmão Edson, né? E ele soltou assim uma preciosidade, e eu me lembrei, ele disse que a mãe dele ou o pai dele fala que o misericordioso é aquele que morre primeiro. Não é isso? É a sua mãe que fala isso, né? O misericordioso é aquele que morre primeiro. Realmente, o misericordioso, ele se importa tanto com a dor de outrem, que Jesus, ele fez isso. Ele morreu primeiro. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Jesus, ele se importa tanto e pega a nossa dor para si, a ponto dele se sacrificar, a ponto dele ir ao Gólgota, ao Calvário, morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos estar vivendo a sua vida. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por causa disso?
Então o misericordioso é aquele que morre primeiro. Tiago capítulo 5, versículo 11, ele fala: tendes ouvido da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Deus é misericordioso e compassivo. Compassivo tem a ver com paixão, né? Compassivo não tem a ver com inércia e passividade, não, tem a ver com paixão, demonstração de amor ardente. Então Deus, ele é misericordioso e compassivo. Então, queridos, nessa noite eu gostaria que você percebesse que Jesus, ele se compadece. Jesus, ele vê as multidões e ele tem compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Pessoas que estavam sem direção, pessoas que não havia uma bússola, não havia um norte, não havia uma direção, mas em Jesus elas conseguiram um direcionamento para a sua existência, para as suas vidas. E quando a gente percebe o Evangelho, a gente vai perceber que muitas coisas comoviam o coração de Jesus. A dor e o sofrimento das pessoas, quer fossem dores físicas, emocionais ou espirituais, isso sempre vai mexer com Jesus. Existem dois textos que eu acho muito interessantes. O primeiro é Mateus capítulo 14, versículo 14. A Bíblia fala que Jesus, quando ele desce do barco, né, ele olha para as pessoas e Mateus, mais uma vez, ele vai falar que Jesus teve compaixão das multidões, por ver a multidão nesse estado deplorável. Só que nesse texto de Mateus, capítulo 14, versículo 14, vai dizer que ele teve compaixão das pessoas, da multidão, e curou todas. Curou as pessoas, porque ele consegue ver a enfermidade, ele consegue ver a dor física. Mas no Evangelho de Mateus capítulo 15, versículo 32, o texto vai dizer também, mais uma vez, que Jesus, ele fala assim: eu tenho compaixão da multidão, porque eles já estão me acompanhando durante 3 dias, e eu não quero despedi-los para que eles não desfaleçam pelo caminho. Jesus também sentia compaixão, se compadecia das pessoas quando elas não tinham o que comer, como se alimentar. Então Jesus fala assim: eu não vou despedir essa multidão sem uma refeição para que eles não desfaleçam pelo caminho. Eu quero dizer para você aqui, pelo poder do nome de Jesus, Jesus, ele não vai deixar você desfalecer pelo caminho. Ele não vai permitir com que você saia sem antes providenciar uma preciosa e potente refeição para a sua vida, porque ele não permitirá com que nós desfaleçamos pelo caminho. Antes, ele é o nosso bom pastor, e como pastor ele provê os meios para a nossa existência e a nossa suficiência nele, a nossa suficiência em Cristo Jesus. Jesus, ele também se emociona com a viúva que perde o seu filho. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 13, nós temos ali o relato da viúva da cidade de Naim, uma mulher que já havia perdido o seu marido, agora ela perde o seu filho. Imagine vocês, irmãos, uma pessoa que perde o seu marido, uma pessoa que perde o seu filho, e de repente você chega e fala assim: não chores mais. Isso, na realidade, para a pessoa que perdeu, para a pessoa que está sofrendo, são palavras vazias, são palavras totalmente ocas, né? Eu não tenho esse poder para dizer para uma pessoa que acaba de perder, está indo para enterrar o seu filho, o ente querido, dizer: não chores mais. Mas Jesus, ele pode fazer isso, sabe por quê? Porque ele tem o poder para ressuscitar. Ele mesmo diz que ele é a ressurreição e a vida. Então Jesus, ele tem poder, então ele pode consolar os corações. As palavras de Jesus, elas não são ocas e não são vazias, muito pelo contrário, como diz Isaías lá no capítulo 55, dizendo que a palavra que sair da boca de Deus, aleluia, ela não voltará vazia, antes fará
tudo aquilo que lhe apraz. Então, se Deus ele proferir uma palavra para não chorar mais, você pode ter certeza que Ele vai te dar meios, Ele vai te dar condições para que o choro cesse, para que o choro pare de existir. Essa é uma promessa de Deus, e eu entendo que essa promessa ela não acontece somente escatologicamente, mas existem momentos que, se Jesus não falar para nós deixarmos de chorar, a nossa vida seria um pranto constante, a nossa vida, a nossa cama, o nosso travesseiro, eles seriam encharcados de lágrimas. Mas porque Jesus ele tem poder, nós podemos falar como o salmista, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria com Jesus como nosso pastor, certamente ela virá pela manhã. Jesus também ele se importa, mexe com ele, os leprosos que viviam em uma situação de abandono e solidão. Imagine você, irmãos, uma pessoa à época de Jesus, bem situada, bem posicionada, uma família linda, de repente ele descobre que está leproso. Acabou a vida para essa pessoa. Essa pessoa, se ela for viver mais 10 anos, ela vai viver mais 10 anos no abandono e no isolamento. Se ela viver 20 anos, ela vai viver 20 anos no abandono e no isolamento. Mas Jesus ele consegue perceber a dor dessas pessoas que viviam abandonadas e em solidão. E Jesus consegue solucionar e resolver os problemas delas. Então, queridos, que nessa noite você possa olhar de fato para Jesus como aquele que pode de fato pastorear os nossos corações quando eles estão aflitos e desanimados. Quando a dor, ela fustiga a nossa alma. Quando a insatisfação por alguma coisa que aconteceu permear os nossos corações, nós podemos ter e temos em Jesus o doce pastor da nossa alma. Aquele que pode nos levar a águas tranquilas. Aquele que pode de fato refrigerar a nossa alma e levar-nos a pastos verdejantes. Ele fez isso com aquela multidão. Ele fez isso todas as vezes que pessoas necessitadas e aflitas se apresentaram a Ele. E eu tenho certeza que Ele pode e Ele vai fazer isso com a sua vida nesta noite.